Mas tem uma coisa que foi muito falada e é muito difícil de ser julgada porque ela não é vista, que é coaching staff. Né? Foi muito criticada pela comunidade, tipo, será que o problema não tá aí porque você traz dois nomes, um deles super novato, que é o Tio Ben, que basicamente se criou com vocês. É. O Von, ele já teve em times campeões, só que aquilo, ele nunca foi o star coach. A peça né? central, né? Então o pessoal olha pra ele e fala, tá, o que é isso, sabe? A comunidade olha e fala assim, o que é que ele faz? Será que é bom mesmo? E, pelo amor de Deus, tá bom, tô falando da visão que a galera tá falando. O cara é multicampeão, então... E não tem como o Ares, questionar. que ele jogou ele treinou foi a Dawn? Foi a Dawn Kia, né? mundial. Então assim, Vice-mundial. o cara tava num time que foi vice-mundial, puta time do caralho. Só que aí teve uma coisa que eu também ouvi, eu até te perguntei na entrevista, que o inglês dele é meio paia. Sim. Né? E aí tem essa questão de, o cara não fala inglês, ele tem que falar com alguém que vai falar com o time, alguma coisa pode se perder no meio, também tira a questão do contato direto. Então, o quanto vocês olham para essa comissão técnica e avaliam essa decisão, além da comissão, a montagem do time em geral? Eu quero entender como é que foi essa montagem, como é que vocês chegaram tanto na comissão e como vocês chegaram nos 5 jogadores da Kabum para 2024. Falando de comissão, especificamente dos 3 nomes, a gente tava e tá muito seguro da capacidade deles, né? O currículo a gente já até passou por cima aqui, já comentou. O Tio Ben até que você comentou de estar se formando, mas ele já tem uma final no currículo, foi com a Rensga. Até comentei contigo no vídeo lá. Tio Ben é claramente uma questão de não se colocar socialmente. Porque assim, ele não se vende tanto em mídia social. Porque todos os jogadores que passaram pelo Tio Ben que eu conversei, todos só tem elogios. Só elogios. Eu também. só ouço elogio também. E assim, ele é muito a nossa forma de trabalhar. Eu não preciso pedir pra ele tá lá de prontidão ajudando o Academy agora, igual foi no split passado que ele ajudou o Medina. Agora ele assim que assim que terminou ele CBLOL, viu que o CBLOL não ia mais, ele já tava junto pra ajudar e assim, tô te atrapalhando, tô invadindo o teu espaço. O Medina, não, pelo amor de Deus, você até ajuda os players e os players do Academy vêm e me dão feedback super positivo. Legal. Além dele tá super identificado com a Kabum. Ele é muito Kabum. Então, os feedbacks são positivos, tanto técnicos de players, quanto nosso de gestão esportiva. Dia a dia. Então, ali pra gente já é um suporte muito bacana. O Von, eu sempre tive vontade de trabalhar com ele, porque sempre ouvi também feedbacks muito positivos. E o currículo dele, não tenho o que falar. Bicampeão do CBLOL, campeão da LLA, já treinou muito time bom. E quando a gente acertou com o Cels, durante a negociação, o Cels recomendou o nome do Von também bastante. Legal. Então, isso é muito importante porque, cara... valida, né? Eu até... E o Maurang também recomendou muito o Ares. Eu vou chegar na parte do Ares. Desculpa, Não, imagina. Eu até brinco, né? Se fosse existir uma faixa de capitão no time, esse split eu daria pro Cels. Porque ele é o cara que puxa a responsa, é o cara que quer puxar mais. O que é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque ele não era a personalidade dele tradicional ser a pessoa que Publicamente puxa. não. Publicamente não. Mas na Loud ele fazia a mesma coisa. Não, eu sei, mas assim, a visão Era mais que o Croc e Sim, depois era depois ele. ele. Mas a Sim, visão que o público tem é que ele é um cara introspectivo, mas não sabem que ele é um dos grandes caras, Nossa, não só da Kabum. o Cels é um mas- super mas- ser humano, mas- incrível, Mas incrível. a imagem de líder, ela é um pouco distorcida algumas vezes, né? O Sim. líder não é o cara que fala 700 mil Não é o palavras. Dunga. Tá ligado? Não Talvez precisa. pra alguns funcione Sim. isso, mas o A cara história do líder antigo que grita, dá tapa na mesa. Isso. Sim, O cara sim. pode ser líder de outra forma. O cara pode falar 4 palavras e mudar o mindset do time com inteiro. certeza. Uhum. Então, assim, o Cels é um cara que eu confio de olho fechado. Já trabalhei com ele há 4 anos atrás. E eu confio mais ainda pro próximo split. E ele mesmo me procurou quando a gente tava conversando na Red Room, pra falar que faltou ele ser mais líder Mais ainda. líder. O Cels? Então isso pra mim já foi um concordo. ponto muito importante. Eu falei isso pra ele. É muita também. inteligência emocional, né? Sim, assim, sim. realmente no momento ruim. Uma coisa é falar, fui campeão, mas eu devia ter sido. Uma coisa é perder e falar, faltou. Isso. E Isso é muito grupo, é muita inteligência emocional. Né? Coletiva de imprensa pós-eliminação. Quem que tava lá comigo? Eu assisti. E ele falou, eu vi. vou com você. Tô tudo bem pra ir. Sempre é assim, sempre. Às vezes que ele fala pra não ir, é porque ele já deu coletiva exclusiva, ou porque, ele quer voltar pra GH pra jogar LOL, pra
conversar. Uhum. Nunca é porque ele quer fugir da responsabilidade. Não. Então, assim... Inclusive, Denilson, você tá me devendo podcast, tá? Tem que vir aqui. Então, hein, e Quase veio uma época, né? Teve pra vir. Porque ele ia vir no início do ano, só que a gente conversou, achou melhor ele vir depois do split. Acabou o split. E eu sou fã número 1 do Celso, assim. Não Nossa, tem- eu sou muito fã do É, Celso. o cara incrível, é ser insano. humano E ímpar. pra terminar a parte da comissão técnica, a gente queria, junto dessa comissão interdisciplinar aí de 3 nomes que a gente mapeou pra esse split, a gente queria ter um cara com uma experiência internacional, que soubesse lidar talvez melhor com os coreanos, com mais currículo do que o último técnico coreano que passou, que nem terminou o campeonato com a gente porque não foi muito bom. Uhum. O inglês perfeito, mas não entregou o que a gente esperava. Então, até pra falar um pouco do idioma. E o Maurang também recomendou 2 nomes pra gente. Um deles era o Ares, a gente conversou e sempre foi super transparente. Não teve esse bait de, não, eu falo inglês, chega aqui o cara não abre a boca. Falou que o inglês dele não tava num nível De conversação. de conversação, de que já, fechando com a gente, já tinha iniciado aulas de inglês. Então até hoje ele faz aula de inglês lá na Game House. Mas pediu o suporte de um intérprete. E o Maurang recomendou, assim, fortemente o nome dele como um cara de confiança pra falar de LoL. Então, não necessariamente ele precisa ser o líder na sala, o cara que vai puxar a orelha e tal. Por isso que a gente tem várias personalidades e também precisa muito de uma personalidade forte no time, no jogo. Porque é diferente do futebol, por exemplo, o técnico não fica na beira do campo gritando Sim. pros caras. A gente sobe e fica ouvindo comunicação na Red Room. Então, eu preciso de um cara lá do 5 tendo uma voz forte, né? Então... Aí falando da parte do idioma, eu até falei pra você no vídeo, seria muito mais fluido se o cara fosse brasileiro? Seria. Deixou de passar o que a gente quer mais dele, que é o conhecimento técnico de LoL? Não deixou. Até porque ele não participa da comunicação do jogo. Talvez fosse mais prejudicial um cara que não entende e não fala nada dentro do jogo do que um técnico que precisa de um intérprete. O que me demanda mais, às vezes, é um review um pouco mais longo. Ah, sim. Mas a gente não tem um tradutor que precisa ler, precisa estudar e passar. É um intérprete em real Consegue fazer em time. real time. Ele passa e deleia, sei lá, 10 segundos a mais, 20 segundos a mais. Inclusive, sendo um advogado do diabo aqui nesse Claro. quesito. Eu concordo nesse ponto, mas eu acho que também, até por experiência aqui da mesa, toda vez que a gente faz episódio com coreano, a gente tem tradutor. E a conversa vai 100%. A gente entende tudo o que quer falar. Só que perde um pouco da alma. Sem dúvida. Sim, Sabe? sim, Concordo. sim. É diferente eu É. chegar pra você e falar assim, velho, eu preciso que você faça tal Perfeito, coisa, perfeito. porque eu sei que você consegue fazer isso aqui, tarará, do A que, tipo, entonação, do concordo. que eu falo, A ele fala, olha, energia. ele falou pra aqui que você consegue. Sim, Sabe, você sim, perde o... Concordo. Por isso um que a pouco gente da alma. focou muito no Ares na parte técnica. Uhum. Porque se ele falar gritando, ou se ele falar soft, o que o cara tem que fazer, sobre draft, etc., tá tudo bem, né? Ele é mais um estrategista, então. Perfeito, Exatamente. perfeito, perfeito. Com Aí- visão aí nova, tem com muito visão mais, nova, é. inclusive os players pediram pra nós. Uma visão nova, uma visão de Você fora. tava nas reuniões e eles Exato. pediram É. isso. Pediram isso. O Celso, inclusive, posso falar, o Sim. Celso, inclusive, falou isso pra mim. Falou, eu preciso ter uma visão de fora, eu quero performar melhor. E esse cara tem, vice-campeão mundial. Né? Então, é diferente, né? E a gente também não traz os caras, solta lá na sala e a gente tem uma staff administrativa que fica junto com a staff técnica que fica junto com os players. Então, na minha equipe, eu tenho o nosso manager, o Mike, todo mundo conhece. Aham. Ele foi analista do time campeão em 2020, pô. O meu manager entende tanto de LoL quanto... Já esteve aqui com a gente nos bastidores. né? Exato, Deu- acho que foi galera. quando o House veio aqui. se eu não me Isso, foi engano. quando o House Sim, veio. sim. Exato. Então, assim, a gente, dentro da nossa equipe, as pessoas respiram LoL. O nosso coordenador técnico administrativo, eu tirei da line e coloquei na minha equipe pra ser nossos olhos também, junto com os técnicos. É o Dzave. A gente vai falar o quê? Sim. Não tem o Não que falar. tem como passar, Não né? tem como passar. Então a gente se cerca de várias, e a gente assiste todas as screens, tem relatório de cada jogo, o que acontece. Às vezes o Julinho me pergunta, como é que tá a screen tal? Eu tenho o dia, eu tenho a screen, eu tenho o game. Tudo. O Dzave montou uma Planilha. uma planilha, mas é uma forma dele avaliar quem foi o MVP do jogo, aonde que foi o ponto ruim, se testou campeão novo, se não testou. Então a gente tem várias métricas para acompanhar. Dados, fatos e dados. E assim, as partes que a gente identificou que precisava melhorar foi o que a gente conversou na Red Room por muito tempo lá, saindo 10h30 da sala. E de novo, se tivesse só coisa boa, a gente não tava falando da eliminação, a gente tava lá na final esperando pra ver quem a gente ia jogar. Mas o mais importante é saber o que a gente tem ali mapeado e que assim,
as peças que não renderam o que a gente esperava, eu ainda acredito que elas podem render, porque Claro, a situação muda, né? é muito mais a mudança de condução de como algumas coisas foram feitas do que nome, Uhum. na minha visão. Inclusive do dados, falando de dados, né? Eu até tava lendo, tinha um menino lá, esqueci o nome dele, que faz o The Diff. Sei quem que é. Eu entrei em contato Muito com bom, ele. já falou muito dele. legal essa muito parte. legal. Trabalho E eu muito legal, já comecei- falou dele aqui. eu comecei a ler, entrei em contato com É ele. muito legal. Peguei e mandei mensagem pra ele, peguei o WhatsApp dele, falei com ele, falou, pô, tá afim de nos ajudar, depois esse business pode virar um business seu, tal. Prepara um material, ele até preparou, a gente, pô, eu até falo pra ele que a gente vai marcar uma reunião mais intensa pra poder, falei, me mandou, trabalho super legal, sabe? Porque ali tem muito dado, é informação que, né, fatos e dados, não tem como argumentar algo que acontece, né? More kills, né, mortes, então é muito bacana isso. Então a gente tá trabalhando muito forte com essa situação também, tá? Só pra... vocês aqui de casa têm um exemplo. Você que fala, quero trabalhar com esporte. A gente fala sempre que tem que fazer o quê pra ter atenção? Trabalhar. Meter a cara. Meter a cara, O cara tava é. trabalhando, você vê que ele viu. Então se você claro. faz alguma coisa que você acha que tem... mostra o seu trabalho. Só dando esse É. exemplo. Mas agora comentando sobre tudo que vocês estavam falando que eu acabei não... Mas eu ainda vou falar da segunda pergunta. Vamos chegar tá? lá. Montagem, Porque eu não tive o espaço pra comentar. Ah, é ainda. verdade. Então, ó. Sobre comissão técnica, eu vejo que a gente tem uma questão no Brasil, várias questões, uma específica em relação a trend, né, que é o que é considerado bom para uma equipe, que é praticamente tipo, uma coisa anda com a outra. Se você tem coreanos de alto nível, eles vão querer um técnico coreano, porque justamente entrega uma segurança para eles em relação ao jogo e uma segurança até de dia a dia, de trabalho, da metodologia, se aproximar, porque lógico que a gente não vai conseguir a metodologia deles, mas se aproximar do que eles consideram confortável. Então, todas as equipes de ponta, que vão querer ter elenco de ponta, vão ter esse, ou pelo menos, quer dizer, pode ser que não, né, mas a ideia é que os coreanos sempre gostam de ter essa referência. E os coaches brasileiros, e eu sou de uma outra época, de uma outra escola, que a gente nem... Os coaches coreanos que a gente tinha, às vezes eram miragens, né? Às vezes não eram necessariamente... Às vezes a gente era até enganado, né? Mas teve uma época, sim, de brasileiros head coaches, mas hoje eu vejo isso para as equipes de ponta, que os brasileiros têm que ter... O brasileiro na sua comissão, ele entra muito... O chefe fala panos quentes, mas eu falo até mais. Ele faz a dinâmica do grupo fluir. Tanto que... Isso eu nem ia te falar porque a Fefa ia... Enfim, eu falei com a Fefa só. Que depois que eu comecei a almejar o retorno, tipo, almejar retornar, não só pra Academy, mas pra CBLOL, eu voltei a fazer aula de coreano, porque eu acho muito difícil, meu Deus do céu. Nossa, Mas é uma dificuldade que, por mais que seja muito difícil, eu vejo que o caminho da especialização de quem quer estar presente, quem quer poder contribuir, é atalhar esses problemas. Porque querendo ou não, você traz o coach coreano, vai ser uma dinâmica diferente, o review vai ser diferente. Aí eu sempre penso, pô, e se eu soubesse... Eu já trabalhei com coreanos, com coaches e jogadores. Eu não sabia quando eles estavam brigando. Perfeito. Quando Tem hora que o parece Lúcio que tá tava brigando, eles estão briga, trocando uma tão ideia, falando, na né? moral. Meu Deus do céu, Eu será já fiz isso uma vez, eu me meti no meio de uma... Os caras estavam resenhando, tipo, Eu lembro de tá uma tudo do... bem, Eu sou de né? boa, eu falei, Foi mal. é que, de novo, depois eu parei de trabalhar com os coreanos e aí eu parei as aulas. Mas, durante a pandemia, né, que rolou tudo. Mas agora eu retornei e eu, pelo menos, acho que eu consegui identificar algumas coisas. Porque, cara, o Lúcio com o Stardust era briga de 10 minutos. Eu falava, e aí? Não, tá tudo bem. Eu falei, Pragmático. não é possível. Eu falei, não é possível, tá tudo bem. Você deu um tava- murro na cara dele, né? um falando com o outro, então, de novo, a função dos coaches brasileiros, lógico, tem exceções, tem coaches brasileiros, como por exemplo o Turtle na Liberty, que faz esse trabalho centralizador muito bem, mas eu vejo que isso é uma tendência.